E voltamos para o último bloco do Entrevistas. E eu estou recebendo o médico Arthur Matar Gremion. Gremion é suíço, alemão? Suíço. Suíço. Você sabe que eu sou Werneck. E tem uma cidade na Alemanha, cidadezinha na Alemanha que se chama Werneck. E em Munique, na Alemanha, tem uma rua que se chama Werneck. A única grande... Não ri, por favor, mas na cidade de Werneck tem um castelo que virou um manicômio. Caramba. Me falaram isso. Arthur, vamos falar um pouco da compatibilidade de sangue. Aonde que entra? As pessoas vão lá, doam sangue, e a compatibilidade, como que funciona? Então, Tem que ter uma atenção muito grande. Importante. Então, assim, depois da doação, né, você vai ter a doação, essas bolsas todas colhidas vão diretamente para o Hemorrio, né? Porque lá no Hemorrio, né, um convênio estadual, a gente consegue ter exatamente assim, ver as sorologias, HIV, hepatite B, sífilis, todas essas doenças sexualmente transmitíveis, que podem ser passadas por transfusões. Então, tem toda uma amostra ali que vai ser vista e analisada. Então, muitas dessas bolsas aptas que saem aqui do hospital vão para lá, algumas a gente não pode fazer a passagem, né? Assim, a compatibilidade, você tem o O, né, que é o O universal, né? E só que você não tem assim, você não tem que conseguir tantas bolsas A positivo, tantas bolsas A negativo. Você vai fazendo a doação, só que a gente tem aqueles sangues que são mais difíceis, né? Principalmente o O, que é o mais complicado. Então, quando a gente vê, às vezes, um paciente com sangue O, né? Com a compatibilidade O, a gente até brinca, né? Ó, cuidado que... Esse aqui tem que ter uma atenção redobrada. Tenha cuidado. Isso aí. Cuida com carinho. Cuida com carinho. Após a retirada, o corpo ele apresenta algum sintoma pela ausência de sangue? E que tipo de sintoma a pessoa pode sentir? Olha, principalmente assim, tanto que tem as recomendações, né, de você depois não dirigir, de você não ingerir bebidas alcoólicas, porque você retira basicamente quase meio litro do seu organismo, do seu plasma. Então tecnicamente você reduz o retorno venoso, né, você baixa o débito. Então você tem sintomas de hipovolemia. Você pode ter cansaço, sonolência, sensação de desmaio. Lógico que isso é muito individual, né? Dependendo do preparo antes da transfusão, né? Mas um atleta certamente não se... Vai sofrer menos, mas, por exemplo, se o atleta, né, a pessoa, tanto que a gente recomenda na véspera a pessoa não fazer uma atividade física intensa, a pessoa, por exemplo, a pessoa que vai à academia, evitar de ir à academia antes, porque no dia, se a pessoa estiver desidratada, não ter dormido, por isso que tem aquele horário de 6 horas, esses sintomas da hipovolemia vão se exacerbar. Então pode ter sensação de desmaio, pessoas podem passar mal, mas isso assim, isso é a minoria. Mal, tipo enjoar mesmo? Enjoar, vontade de vomitar, tudo são sinais de baixo débito, né? Pressão baixa um pouquinho, pode ter um ataque cardíaco, a frequência cardíaca pode aumentar um pouco. Mas assim, tanto que depois da doação a gente tem um lanchinho lá, um lanchinho bem legal, que a gente prioriza sucos bem doces, né? Por isso que até o diabético às vezes é complicado. Né? E sal, né? Um creme crack. Aí você pode, até no nosso Hemocentro ali tem um lanchinho bem legal. Bem interessante. Onde e como uma pessoa pode doar sangue? Desculpa. Onde e como uma pessoa pode doar sangue? Então, aqui em Nova Friburgo, no Hemocentro. Só no Hemocentro? Só no Hemocentro. A segunda pergunta, como... A pergunta foi, onde e como uma pessoa pode doar sangue? Aqui em Friburgo, no Hemocentro. Só mesmo no Hemocentro. E tem que procurar alguém específico? Lá a gente, assim, no horário a gente tem o Roberto, que é o chefe do nosso Hemocentro, mas assim, a gente depois pode até divulgar aí números lá do Hemocentro, número pessoal, isso a gente consegue ver depois uma forma de ter um contato direto. Mas basicamente é você chegar no horário de 8 às 11h30, você vai fazer a fichinha e vai conseguir a doação. É atendido imediatamente? Imediatamente. Agora, existem restrições como doenças capazes até mesmo de impedir uma pessoa de doar sangue? Existem... Você citou algumas, mas existem outras tipos. Por exemplo, um exemplo assim, o hipotireoidismo, né? A gente tem... Porque se você entrar na sociedade, né, de hematologia, você vai ter várias... É muito complicado, né? Você tem muita coisa que você não pode fazer a doação. Só que se você for ao pé da letra, você não vai ter ninguém para doar. Né? Nossa sociedade hoje, a maioria é hipertensa.
hipertenso, é diabético. Então, um exemplo, o diabético, né? O diabético hoje a gente tem muita gente diabética. O paciente diabético que é controlado ali com a metformina, a medicação oral, e está com as taxas bem controladas, a glicose, a hemoglobina glicada, você consegue fazer a doação. Já o paciente, por exemplo, que usa uma insulina, aí você já descarta. O hipotireoidismo entra na mesma questão do diabetes. Se você tem um hipo controlado, você consegue liberar, mas aí você precisa de uma avaliação médica, principalmente do endocrinologista, antes. Aí você tem as doenças sexualmente transmitíveis, porque você vai ter que ter as sorologias. O ideal é todo mundo já ter feito as sorologias, HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. E assim, por exemplo, o uso de finasterida, né? A gente tem muitas pessoas que usam finasterida, né? Você tem que ter 30 dias sem usar. Porque o que acontece com a finasterida? A finasterida, principalmente se essa bolsa for para uma gestante, né? Porque você pode estimular a teratogênese. Então, mesmo? Isso. Então, o ideal é evitar. Então, assim, às vezes... Polivitamínico, quem toma polivitamínico? Você não teria contraindicação, mas assim, o ideal, sempre esses polivitamínicos que a gente vê muito hoje na prática clínica, são pessoas usando, às vezes, vitamina D, vitamina C, né? E você vai dosar, você pode até alterar, por exemplo, glândulas como paratireoide. Então, sempre esses polivitamínicos ter o acompanhamento médico e, principalmente, se for doar sangue, ideal fazer, pelo menos, o controle dessas taxas. Agora, a pessoa que fez algum tipo de cirurgia, vamos supor, fez uma cirurgia hoje, pode doar sangue daqui 2 dias? Não pode. Não pode. Aí você depende do tipo de cirurgia, né? Imagina uma senhora, né? uma fratura de tíbia, né? Que você perde muito sangue, até você precisa de bolsas para você poder operar essas cirurgias. Então, só procedimentos muito pequenos e mesmo assim um intervalo considerável. Existem pessoas que já fizeram cirurgia que... Não, eu vim aqui doar sangue, mas minha senhora... Existe. Não pode. Existe. Se segura, daqui 15 dias a senhora pode... Eu quero fazer agora. A gente vê, assim, não é a maioria, mas tem bastante gente assim que... Aí você tá lá... Não pode... Se vir, manda a secretária lá. Teve uma senhora de 75 anos que tentou lá doar o sangue. Isso eu achei sensacional. Ela não podia, mas ela foi lá e saiu triste por não conseguir a doação. E adolescentes têm tido essa consciência ou ainda é um número muito baixo? Olha, eu acho que baixo. Eu acho que a gente tem que priorizar isso aí nas escolas. Eu acho que o professor, como outras áreas do nosso país, né? Constituição, essas coisas, acho que não são bem elaborados ali no ensino básico. Isso faz falta. E acho que essa geração que está vindo, acho que é necessário, porque hoje a gente prioriza a medicina preventiva, né? A gente precisa muito dessa medicina, a medicina preventiva e a medicina paliativa, nos 2 extremos da idade. Então, acho muito necessário ter isso nas escolas. Mas as duas não tem que andar mais casadas? Tem, com certeza tem. A gente precisa muito divulgar isso nas escolas, para você ter, porque às vezes as pessoas não sabem, acham que o hemocentro está lotado, né? Não tem esse olhar crítico, né? Pô, o meu próximo pode sofrer um acidente, inclusive eu que tenho um plano, que tenho uma condição, e vou precisar da bolsa. Às vezes as pessoas só veem têm essa autocrítica quando algum familiar, infelizmente, precisa da bolsa. Aí você vê aquele desespero, né? Porque querendo encontrar compatibilidade. As pessoas pensam, não vai acontecer comigo. Isso. Isso acontece demais. Existe tempo específico para fazer uma nova doação? Por exemplo, se eu dou o meu sangue hoje, eu posso doar novamente daqui quanto tempo? Olha, isso é um pouco... Já algumas sociedades falam alguma coisa, geralmente 1 ano. Você não pode... É mesmo? Você, por exemplo, teve essa doação de botafoguenses, por exemplo. Os botafoguenses que não doaram podem doar nas próximas, como qualquer pessoa pode ir lá, né? Lógico que a gente sempre prioriza, a gente vai sempre chamar um grupo, mas qualquer pessoa está convidada. Mas os botafoguenses que doaram agora, só no caso no ano que vem, quando completar 1 ano, né? Em maio do ano que vem. Agora, depois de feita a doação, são necessárias seguir recomendações médicas? São necessárias, né? A gente sabe que tem algumas pessoas... Tem que seguir mesmo ali a risca. O ideal, assim, a gente sempre, como a gente tem essa retirada, né, de uma quantidade considerável de 500 ml,
O ideal é a pessoa não ir para um festival, né? Um festival de cerveja. Porque vai desabar lá. Vai desabar, né? A gente sabe que no dia algumas pessoas até foram, né? Mas, assim, mesmo? É. E aí, você soube de algum problema que aconteceu? Não, mas assim, no caso eu até fui também ao festival, né? Um festival tem um amigo nosso botafoguense, o festival de cerveja que teve ali naquele espaço natureza. Foi muito interessante, né? Vários tipos de cerveja. Só que assim, como no caso sou médico, eu sei as orientações. Não é uma assim, você pode tomar uma cerveja, mas a gente sempre tem que indicar não tomar cerveja, não dirigir. O ideal é você ir para casa, né? Uma pipoca ou Netflix. Seria seria isso, doar sangue e pipoca e Netflix. Bastante líquido, né? E se alimentar bem, né? Porque geralmente, por exemplo, eu fiquei como médico responsável no dia, então eu fui o último a doar, até porque se eu passasse mal, né? Ia ser uma cena engraçada, né? Mas Aí vai lá, até o médico, olha só, o médico... Cancela a doação. Então eu fui o último a doar. Então eu fiquei um longo tempo de jejum, isso é ruim. Então a gente sempre, por isso o horário da manhã, porque o ideal é a pessoa, né, seguir essas 3 horas de alimentos gordurosos, mas conseguir doar logo pela manhã para poder já se alimentar. É aquilo que a gente falou, não vai tampar num pão com manteiga, mortadela, de manhã não. Né? O ideal é tomar um cafezinho ali, um creme crack, uma coisinha com sal, só para não baixar a pressão. Já que eu até fiz uma coisa que me chama a atenção, voltando a essa questão da divulgação, e quero até fazer essa ressalva, que esse programa praticamente é um programa de utilidade pública. Com certeza, muito importante. Não é um programa... Não está sendo um programa assim, como eu mantenho, mas é um programa de utilidade pública. Por que é assim, existe, é uma coisa que me bate na cabeça, por que existe tanta dificuldade? No caso da doação, para a gente conseguir essa doação. Olha, é uma pergunta, porque assim, como eu sou da área médica, como tem a área de enfermagem, a gente tem essa conscientização muito clara, né? A gente sabe da importância da doação, dos problemas do estoque vazio. Só que eu acho que o resto da população... Mas vazio é muito rápido, né? É muito rápido. O hospital, né? 11 municípios. Exatamente. Ali, o fluxo é intenso, qualquer acidente em via pública vai para o Raul Sertã. Então, e às vezes, dependendo de uma cirurgia de emergência, uma cirurgia ortopédica, você gasta 2 a 4 bolsas. Então, assim, você precisa, o ideal era você ter ali umas 20, 30 bolsas diárias de doação. Só que é uma coisa complicada ainda no momento. Mas assim, eu acho que falta a conscientização pessoal das pessoas mesmo. Eu acho que hoje a divulgação está acontecendo, tanto que a gente está aqui falando, acho que foi bem divulgado. Quando essa pauta chegou para mim através do André Furtado, eu falei, eu quero, é necessário. Não, é muito importante, igual o André, a gente conversa, porque às vezes, como a gente é da área médica, eu acho importante depois chamar outras pessoas da área de saúde, fazer, por exemplo, sobre a influenza, né, sobre vacinação, claro. Porque assim, geralmente as pessoas não sabem mesmo, não têm essa ideia. Eu acho que tem até a vontade de ajudar, mas eu acho que falta a informação de quem pode, como que se faz o procedimento, como chegar até o local. Eu acho que isso aí... E assim, eu acho que na base da população, principalmente os jovens, os adolescentes, eu acho que está faltando um pouco de orientação nas escolas também, da importância disso. Às vezes alguém ir lá falar, né, explicar da importância... Porque a gente precisa muito, né? O hospital, assim, a gente tem essa carência. Acho que é uma das carências mais fundamentais do hospital. Arthur, chegamos ao final de entrevistas. Quero demais agradecer a sua participação. Acho que um bem necessário. Com certeza. Para que as pessoas possam ter conhecimento que o Hemocentro de Nova Friburgo é proativo e, acima de tudo, precisa de doação de sangue. Precisamos da população. Muito obrigado pela troca. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Espero que possa voltar mais. O André, muito obrigado pela sugestão da pauta. E semana que vem nos encontramos numa próxima atração inédita do programa Entrevistas. Até lá.